Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o Bitcoin ele bateu uma nova máxima histórica alguns dias atrás e sem dar tempo de euforia, ele devolveu todo o movimento, indo em direção àquele cenário de armadilha, onde ele faz um topo, faz um segundo topo mais alto que o anterior e aí ele entrega uma correção. E a pergunta que fica na cabeça de muitos é: o que fazer depois dessa queda? Será que é hora de vender ou é uma oportunidade de compra? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Então eu vou abordar os possíveis cenários daqui pra frente, porque a próxima semana é bem decisiva e como podemos operar nesse momento de correção e indefinição dos preços. Então já aproveita, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você se manter informado e não ser uma sardinha e tomar decisões com base em dados. E aproveita para comentar o seguinte: nessa correção, você está aproveitando para comprar ou está apenas esperando o próximo movimento? Comenta aí que eu quero saber. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é que nós ainda não tivemos um momento de euforia. Geralmente quando temos um topo e um momento de inversão de tendência, né, sair de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, isso é marcado por uma fase de euforia. E nós não vivemos isso e fica muito claro pelo índice de medo e ganância. Nós até chegamos na região de 73 pontos, que ainda é uma região de ganância, mas não chegamos na fase de extrema ganância. Que é quando qualquer coisa está subindo, né? Moeda de cachorro, moeda de sapo, subindo 100, 200% e é aquela fase marcada pela irracionalidade. Não chegamos nesse período. Isso fica muito claro também olhando para o termo de pesquisa Bitcoin e o termo de pesquisa Ethereum no Google, onde lá em novembro, aí sim nós chegamos numa fase de extrema ganância, extrema euforia de mercado, que foi ali entre 10 de novembro até o momento da posse do Trump, porque seria o presidente pró-cripto, né? O Bitcoin poderia ir para $1 milhão caso os Estados Unidos comprasse Bitcoin, e ali gerou muita euforia e ganância. Desde então, o interesse das pessoas sobre o mercado e sobre o Bitcoin veio caindo e caindo e caindo, até que o mês de julho nós voltamos a ter um aumento nesse interesse, só que não voltamos ainda ao mesmo patamar do início do ano. Então sim, o interesse aumentou, mas nós estamos no meio do caminho, ainda poderia chegar aqui antes de realmente formar um topo de ciclo e aí ter uma inversão de tendência. Só que, se nós olharmos para o Ethereum, lá no final do ano ele até teve um leve aumento no interesse, chegando aqui em 12 pontos, mas agora o interesse está muito maior do que lá no final do ano. Não é à toa que isso daqui já mostra para onde o mercado está olhando. Então o interesse está muito maior de forma proporcional ao Ethereum do que ao próprio Bitcoin nesse momento. Não é à toa que nos últimos meses o Ethereum ele vem performando melhor do que o próprio Bitcoin. Então agora, será que é hora de comprar, esperar ou vender? Vou falar um pouco sobre o sinal da armadilha do Bitcoin, que é esse daqui, ó. Existe um claro sinal no gráfico que é chamado de Bull Trap, que é a armadilha dos touros. Por que esse padrão acontece? Porque um ativo ele já está subindo há várias semanas, né? Ele faz um topo e aí ele entrega uma correção depois de formar esse topo. Algumas pessoas compram aqui, surfam essa alta e muitas pessoas ficam esperando para ver o que vai acontecer quando ele romper esse topo anterior. E muitas pessoas não compram e ficam esperando para ver o que o mercado vai fazer. Depois que ele entrega essa alta, ele rompe o topo anterior. Aí nós temos lá comemoração, o pessoal postando, né? Rompeu o topo, agora é alta infinita. Temos aí sites, notícias também, portais de notícias informando sobre o rompimento do topo histórico do Bitcoin. E nisso, muitas pessoas compram nesse momento achando que vamos entrar naquela fase de descobrimento de topo. Tanto pessoas iniciantes, quanto até aquelas pessoas mais experientes. Porque sim, existem maneiras de operar em rompimento de topo. Só que o mercado cripto, os institucionais, eles adoram fazer movimentos falsos. Falsos movimentos de rompimento, falsos movimentos de baixa, para atrair muita gente vendendo ou muita gente comprando. E nesse caso, mais uma vez, o Bitcoin ele fez um topo em $123 mil, entregou o período de correção, fez um novo topo histórico alguns dias atrás, próximo a 124 mil, passa o topo anterior, parece que ele vai entrar na fase de descobrimento de topo, só que logo em seguida o institucional vem com uma barra vermelha gigantesca e manipula e entrega uma baixa. E assim entramos em uma fase de armadilha, onde muita gente fica presa aqui nessa região, né? Porque o institucional prende a galera aqui e usa esse dinheiro como saída de liquidez. E agora, né, que estamos em um cenário de bull trap, nós temos que analisar duas coisas. Tô pegando aqui o preço do Bitcoin, nós temos aqui claramente o bull trap marcado, né, e ele está exatamente na metade do canal. Inclusive, traçando aqui um canal paralelo, ó, pode ver claramente que o institucional ele manipulou o preço para voltar aqui para metade do canal lateral aqui do Bitcoin. E isso marca como uma região de indefinição de preços, né? Porque se nós dermos continuação ao movimento de bull trap nas próximas semanas, o preço ele vai querer fazer isso daqui, ó. Ele vai recuperar, pode recuperar até $120 mil parcial, para depois cair e vir para cá, ó, 112, 110 mil dólares. Ou ele já poderia fazer isso, ele recupera parcial até 119 mil e aí sim busca aqui 112, 110 mil dólares, que é a região de suporte. Então este é um cenário. O cenário mais otimista seria o seguinte, o cenário 2, onde ele faz o bull trap, a armadilha, volta até aqui a metade e nas próximas semanas ele invalida o bull trap, né? Ele recupera aqui, ó, faz uma recuperação
Nesse cenário onde ele recupera o topo anterior com muita força de compra, nós claramente teríamos uma invalidação de bull trap, e esse é um dos melhores sinais bullish que temos, porque quando ele invalida um bull trap, claramente ele vai querer romper esse topo e continuar subindo, né? Ele pode ir lá para 130 mil dólares, 140 mil dólares, aí o movimento a gente não sabe até onde vai. Onde nós vimos acontecer esse tipo de movimento há pouco tempo atrás, no Ethereum. Então aqui da mesma forma, Ethereum ele faz um topo, faz um segundo topo, logo em seguida ele invalida o rompimento e confirma a bull trap, e aí ele retorna até a parte inferior desse canal aqui, ó. Bom, depois disso aqui ele tinha confirmado o bull trap, ele poderia fazer essa recuperação parcial para depois dar prosseguimento à queda e continuar caindo até aqui, ó, essa região dos 2.900, 2.800. Inclusive na semana retrasada, de quinta para sexta, lembro muito bem desse movimento, o Ethereum invalidou o bull trap, e foi exatamente aqui que eu tive que mudar de opinião contra o Ethereum, porque depois de mudar de opinião, né, você não pode ser teimoso, o Ethereum ele entregou todo esse movimento aqui, ó, de 30% de alta, desde o momento que ele fez a invalidação do bull trap. Então o que nós temos que ficar atentos no Bitcoin aqui, a esse tipo de movimentação. Ele fez o bull trap, ele dá prosseguimento à correção, vem aqui até a região dos 105 mil, 106 mil dólares, ele pode vir até aqui, para depois ele recuperar e aí sim lá na frente ele faz uma invalidação de bull trap, para ele continuar subindo e buscar lá os 150 mil dólares. Esse daqui poderia sim ser exatamente o cenário de desenrolar de preços do Bitcoin, igualzinho aconteceu com o Ethereum. E por que esse cenário pode acontecer? Primeiro, a gente tem uma coisa bem importante que é o seguinte, a gente não entrou na fase de euforia, que é aquela fase de esticada de preços muito forte, ainda não entramos nessa fase. Segundo, nós temos S&P 500 ainda em topo histórico, também fazendo o mesmo tipo de movimentação, ó, aqui no curto prazo, ó. O S&P 500 ele tem esse topo anterior, onde ele fez essa correção, entregou essa alta aqui, tendo um novo topo histórico, e ele entregou uma correção, mas não perdeu esse topo anterior. Então o S&P 500 até poderia corrigir até aqui, ó, 6.427 pontos. Se ele constrói um suporte aqui, ó, provavelmente o Bitcoin também nas próximas semanas, por mais que ele corrija mais um pouco, ele poderia dar continuação ao movimento de alta. Já se o S&P ele perde o topo anterior aqui, ó, perde dessa forma, aí nós teríamos alguns meses de baixa para depois, ao final do ano, termos um movimento forte de alta. E aqui o S&P estaria em um bull trap também. Nasdaq é a mesma coisa, ó, ela está claramente criando um suporte aqui em topo anterior. Essa é uma ótima região para assumir posições, inclusive. Só que tem que ficar muito atento, porque se ela perder o topo anterior, também entregaria um cenário de bull trap, e aí seriam algumas semanas e meses de correção, tanto no mercado americano quanto no mercado cripto. Então, falando de alvos no Bitcoin, quais são os alvos, né? Resistência, 120 mil dólares. Qual o primeiro suporte? 118 mil, onde ele está agora. Próximo suporte, entre 110 e 112 mil. Aqui já seriam regiões de acumulação. E o principal suporte está entre 106 e 108 mil dólares. Aqui também seria região de acumulação. É possível o preço chegar aqui? Sim, é bem possível. Ainda mais depois de uma confirmação de um bull trap. E a grande pergunta, e o Ethereum, que está mais forte que o Bitcoin, né? Vamos falar um pouco dele. O interesse institucional, sim, está migrando do Bitcoin para o Ethereum. Boa parte do interesse está indo para cá. Naturalmente, o dinheiro também. Isso fica muito claro olhando aqui para o fluxo de ETFs, a compra deles, né? Perceba que as barras azuis são Ethereum, barra laranja Bitcoin. Desde esta semana aqui, ó, a força de compra de Ethereum está muito maior do que a força de compra no próprio Bitcoin. Com exceção dessa última semana, né, que tivemos um pouco de saída, né, de capital do Ethereum e de Bitcoin. No geral, a maior parte está compradora, principalmente em Ethereum. Outra coisa importante é que depois que tivemos o fechamento do gap do Bitcoin, voltamos a ter compras mais fortes, tanto da BlackRock, o ETF deles de Bitcoin, quanto o ETF de Ethereum. E qual é o gap que foi fechado? É este gap aqui do mercado futuros, ó. O gap dos 118 mil foi fechado na semana passada, e depois disso, o mercado voltou a ter compras. Algo muito parecido com o que aconteceu aqui atrás, ó. Existe esse gap na região dos 114 mil dólares. O preço ele subiu, lateralizou aqui em cima, depois corrigiu lá na frente 28 dias depois, fechou o gap, né, completamente, formou um fundo duplo, e aí sim depois ele deu início a mais um movimento de alta. Agora fechamos esse gap e podemos ainda ter uma lateralização aqui embaixo antes do preço voltar a subir, se ele invalidar o bull trap. Com relação a macro, nós tivemos mais uma vez uma mudança no cenário, porque a inflação na semana anterior, ela veio muito acima do esperado. A inflação PPI, inflação ao produtor, ela vem em 0,9%, ou seja, muito acima. Isso daqui é ruim, porque basicamente, se o produtor está tendo um aumento no preço dos seus insumos e dos seus produtos, ele vai repassar isso ao consumidor, e aí naturalmente a inflação do consumidor também sobe o CPI.
E é esse cenário que seria pessimista, porque aí frearia o corte de juros, porque com a inflação muito alta, o Fed não tem tanto espaço para cortar juros. Só que ao mesmo tempo, enquanto temos aumento na inflação, também temos aumento na dívida nacional dos Estados Unidos, isso naturalmente aumenta a liquidez global. Quando os governos aumentam suas dívidas, né, naturalmente eles vão ter que imprimir mais dinheiro e vai ter mais dinheiro circulando na economia. Isso no médio e longo prazo para Bitcoin e para criptomoedas é super otimista, porque com o aumento da liquidez, naturalmente vamos ter um aumento de preços, principalmente no Bitcoin. Mas com tudo isso que aconteceu, a expectativa do mercado de corte de juros caiu, né? Enquanto o mercado até a semana anterior, antes do PPI ser divulgado, acreditava em 3 cortes esse ano, nós já temos uma queda para apenas 2 cortes, um em setembro e um pode ser em outubro ou só no final do ano em dezembro. 92% do mercado espera um corte agora, já na reunião de setembro, já 50% acredita em um corte em outubro e 50% ainda acredita em um outro corte em dezembro. Então ainda está em dúvida se nós realmente vamos ter 2 cortes ou apenas um corte esse ano. Nós estamos nos aproximando da semana mais importante, que vai ser a semana final de agosto. Essa é uma semana que vai definir muita coisa no mercado, porque nós temos divulgação dos dados de PIB dos Estados Unidos, lembrando que o primeiro dado veio extremamente ruim, com PIB negativo, e provavelmente agora isso deve vir melhor, porque não vai ter tanta influência assim das tarifas. Provavelmente isso deve vir melhor e esse atual vai vir positivo, por algumas questões que eu não vou me aprofundar tanto. Já na sexta, eu acredito que seja o dado mais importante, dia 29 de agosto, que são índices de preços PCE, ou seja, diretamente relacionado à inflação, e é para onde o Fed vai estar olhando para pensar em corte de juros ou não. Se esse dado vier acima do esperado pelo mercado, isso vai ser um banho de água fria, porque ele vindo acima da expectativa do mercado, aí vamos ter correções. Se ele vier melhor do que a expectativa, vamos ter uma continuação do movimento de alta mais forte, e se vier de acordo com a expectativa do mercado, nada vai mudar. Tudo vai continuar como está agora, porque isso já está precificado. Agora, outra coisa muito boa que está acontecendo agora é o possível fim de uma guerra, né? Porque nós tivemos aí o encontro do Putin e o Trump, que eles trocaram elogios aí publicamente, mas ainda não fecharam nenhum acordo oficial. E o Trump, hoje mesmo, ele fez um post, ó, grande progresso com a Rússia. Ou seja, estamos muito próximos de ter um acordo. Então tivemos o primeiro encontro presencial de Trump e Putin desde o início da guerra. Rússia, ela celebra o encontro como vitória diplomática, e isso pode trazer um possível acordo entre Trump, Putin e o Zelensky. Com o final da guerra, isso seria extremamente otimista, porque guerras são inflacionárias, fora todo o problema que uma guerra gera, né? Problemas humanitários, etc., que nesse cenário é extremamente negativo. Então isso daqui é extremamente bullish e otimista para o mercado. Então como operar nesse cenário? Nós temos coisas ambíguas, né? Bitcoin dando sinais de armadilha, enquanto alguns outros ativos dando sinais de alta, mas temos coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Como operar? Bom, antes de falar disso, eu quero fazer um convite para você que quer fazer parte da comunidade RCC e do treinamento do RCC. Nós estamos com as inscrições abertas. E o RCC, ele se tornou um treinamento e uma comunidade que funciona para quem é iniciante, intermediário ou avançado. Porque ele funciona da seguinte maneira, né? Você entra no RCC, você vai participar de 7 semanas, que vai do início, meio e fim, para você ir do básico, intermediário, avançado e extremo avançado, em conteúdos práticos de cripto que a gente utiliza no dia a dia. E depois das 7 semanas, você vai entrar na comunidade global, que é a parte mais valiosa, ao meu ver, do treinamento, né? Onde tem alunos mais experientes e também outras pessoas que estão trocando ideias ali sobre movimentos de mercado, operações que estão fazendo, etc. Então, assim que você finaliza o treinamento de 7 semanas, você vai estar em um grupo, em uma comunidade da sua turma, vocês vão se formar e entrar no grupo global. Pegando um exemplo de um dos alunos do grupo global. Olha, ele segue comprando, lucro de mais de 100 mil sem fazer absolutamente nada, além de comprar Bitcoin e Ethereum. Então, comprando a preços muito bons, o lucro dele já é enorme, né? Ele já pagaria a assinatura do RCC por muitos anos, só com esse lucro. Pegando outro aluno que segue o método aqui de forma tranquila, utilizando dados e indicadores para tomar decisão. Ele tem um ganho total na carteira já de 24% e ganhos depois de uma mudança de rumo, onde me concentrei em comprar apenas Bitcoin, Ethereum e Solana na baixa e vender na alta. Altas e baixas seguindo os alvos do Eric. Obrigado, mestre. Então, esse daqui é um mérito do aluno. Parabéns para você. E sim, na comunidade eu compartilho alvos e o que eu estou fazendo na minha carteira pessoal também. Para você que quer fazer parte da comunidade, tem link na descrição e QR Code aqui na tela. E as vagas vão fechar na quarta-feira, porque a gente já está a todo vapor lá com as aulas junto com os alunos. Agora eu chamo a atenção sobre o que fazer nesse momento. Temos duas formas de operar: o curtíssimo prazo e o médio prazo. Então, para quem pensa em um prazo um pouco maior, modo monge ativado, é hora de ter cautela e esperar próximos movimentos do mercado, porque a gente está numa
fase de indefinição e que pode custar caro comprar muito agora, da mesma forma que pode custar caro não estar com nada no mercado agora. E lembra, no mercado de renda variável as oportunidades sempre vão surgir hora ou outra. Então, sim, vamos ter oportunidades nos próximos 30 dias. Então, se você ficar com medo de perder a alta, calma, tenha paciência porque as oportunidades aparecem. Nós temos que esperar também o Bitcoin confirmar algum suporte, né, para ver se ele vai dar invalidação de bull trap ou não, né? Comprar agora Bitcoin eu acho muito arriscado, na minha opinião. Mesmo com ele podendo retornar ali para o topo anterior, teria que esperar uma confirmação melhor. Então, enquanto o Bitcoin está lateral e ele definitivamente não está no melhor ponto de compra e também não está no melhor ponto possível de venda, né? O ideal sim é aguardar mais um pouco, né? Porque sim, ele poderia retornar para cá, perdendo essa região aqui, ó, dos 114 mil dólares. Ele vai buscar naturalmente 110 mil e potencialmente buscar aqui a região aqui dos 106 mil dólares. Aqui sim seriam regiões melhores para pensar em compras ou aqui, né, nos 110 mil dólares. Aqui definitivamente eu não compraria nada e eu prefiro aguardar. Só que nós temos aquele cenário ambíguo, né, que é o Ethereum. Desde o início do movimento do Ethereum, lá de abril até agora, ele já subiu ali cerca de 245%. Um cenário desse, né, muita gente fica com medo de comprar porque sim, parece que ele está muito caro e você não está completamente errado. O Ethereum pode estar caro. Só que qual é o problema de esperar quando o ativo entra numa tendência muito forte de alta? É que a gente não tem correções tão grandes e o ativo continua subindo, subindo e subindo. E você perde toda a alta aguardando uma correção maior. Então o Ethereum, geralmente nesse padrão, ó, repara o seguinte, ó. Aqui ele subiu cerca de 88% e entregou uma correção de 15% até o fundo. Do topo dessa lateralidade até aqui, ó, ele entregou uma correção de 27%. Depois que ele formou esse fundo, aí ele subiu mais 80%. Aí ele entregou uma correção do fundo, do topo até o fundo, cerca de 15%. Agora o Ethereum ele já subiu, ó, cerca de 42%. Metade do movimento, né? Ele ainda poderia subir mais 40% do preço atual, né? Chegando ali na região dos 5.500, 5.800 dólares. Não é impossível ele fazer isso durante esse movimento pelo padrão do Ethereum. Agora puxando essa queda que ele formou aqui, ó, ele já corrigiu cerca de 9%. Então ele ainda não chegou no padrão de correção. Da mesma forma que ele não terminou seu padrão de alta, que seria 80%, ele corrigiu metade do que ele corrige geralmente, que seria de 15 a 22%, né? Ele corrigiu só 9%. Então sim, não é impossível se o Bitcoin continuar corrigindo. O Ethereum ele faz uma armadilha aqui, um pivô de baixo, e ele continua caindo para buscar aqui a região dos 3.900, né? Seria 18% de queda. Só que qual é o problema disso neste momento atual, né? Aqui no curtíssimo prazo, vamos ver claramente, ó, o topo do Ethereum aqui nessa região, 4.792, e ele é um topo em aberto, ou seja, tem muita gente para ser liquidada aqui em cima ainda, né? Antes do mercado realmente entregar correções maiores. Tem muita gente para ser liquidada aqui. Então, muitas vezes o mercado, antes dele realmente cair mais forte, ele gosta de terminar de liquidar a galera que está, por exemplo, apostando na baixa. Então, ele poderia naturalmente fazer isso daqui, ó. Faz isso, vem até 4.870, 4.900 e depois ele entrega uma correção maior, aqui para 4.100, né? Ele faz isso daqui, vai lá para 3.900, 3.200, 3 mil dólares. Ele até poderia chegar em 3 mil dólares, até poderia chegar aqui, ó, 2.927. Inclusive, ele buscaria essa região se a gente tiver um long squeeze, que é aquele evento de liquidação dos apostadores de alta, que é um evento que costuma ser muito rápido. Ele cai muito rápido, mas ele recupera muito rápido também. Então, no Ethereum, eu tenho que ficar muito atento a isso, ó. Pegando aqui a linha de tendência de alta aqui de curto prazo do Ethereum, nós sim temos espaço aqui, ó, pro Ethereum ele retestar essa linha. Então, quando ele passar aqui, ó, chegar em 4.800, 4.870, 4.900, aí eu tenho que tomar muito cuidado e eu vou ter que tomar outra decisão se eu entrar aqui em Ethereum. Então eu posso operar de duas formas aqui. Eu posso colocar uma ordem de compra em Ethereum aqui em cima, 4.580, porque caso ele faça o rompimento aqui, ó, desta parte que é a metade do canal, é uma queda de institucional, ó, repara que ele recuperou agora bem na metade, ó, se ele passa dessa região, aí naturalmente ele tende a retornar para cá. Aí eu tenho que ficar muito atento se ele vai fazer um bull trap igual o Bitcoin informou, por exemplo. Ele num bull trap, aí a gente teria Ethereum a preços melhores, né? 4.100, 3.900, pode até chegar em 3.300 ou 2.900 potencialmente, porque existe liquidez tanto de um lado quanto de outro. Então podemos ver de forma bem clara que o Ethereum ele tem liquidez até aqui, ó, até essa região 4.890, depois ele tem ausência de liquidez e também temos liquidez lá embaixo, né? Até a região ali, ó, dos 3.300 dólares tem liquidez para o mercado. Então sim, ele poderia vir aqui, liquidar a quem está apostando em baixa, 4.900, para depois vir para cá, para liquidar a galera que está apostando em alta, né? Aí a gente teria preços melhores de entrada no Ethereum.
Então, por isso, no curto prazo, eu posso colocar uma ordem de compra aqui no rompimento. Se o Ethereum romper aqui, eu vou comprar para surfar uma alta até mais ou menos aqui, ó, até essa região de topo anterior. Aí aqui eu tenho que tomar um cuidado, né, podendo ser uma ordem já de venda, né? Eu poderia fazer uma realização dessa ordem aqui para guardar o Ethereum cair e vir a preços melhores. Hora ou outra ele vai buscar aquela liquidez lá embaixo, né? Eu só não sei se ele já vai fazer isso agora, né? Na abertura dessa semana, ou se ele ainda vai levar mais umas 3 semanas para fazer isso, né? De 15 a 20 dias, né? Onde ele continua entregando alta, aí depois ele vem buscar a liquidez lá embaixo. Bom, de qualquer forma, ao invés de esperar, essa seria a maneira prudente de operar, né? Lembrando sempre de colocar um stop loss abaixo, né? Eu colocaria um stop loss aqui embaixo mesmo, bem curto, né? Para ficar uma proporção de 2, né? Potencial de ganho de 2 para perda de 1. Se eu colocar o stop loss aqui embaixo, aí eu fico numa proporção praticamente de 50-50, não é muito interessante. Então, na minha opinião, é isso. O Bitcoin não está no melhor cenário de compra, mas o Ethereum ele dá sinais ambíguos, né? Como o Bitcoin ele está invertendo e muitas vezes nesse ciclo o Ethereum e as altcoins seguiram a movimentação do Bitcoin, também é um cenário um pouco para você ficar com o pé atrás. Mas como o institucional é quem está movimentando o preço agora, né? Pode ser que o Ethereum ele descole do Bitcoin. Mesmo com o Bitcoin aumentando a sua correção, o Ethereum pode continuar subindo. Como é um cenário com poucas certezas e muitas incertezas, né? O ideal é não ter total exposição ao mercado, mas também não ficar 100% de fora. Pelo menos ter uma exposição aí de 40% a 60%, depende se você acredita mais em alta ou em baixa. Mas eu definitivamente não ficaria de fora do mercado, principalmente em Ethereum, por mais que ele possa corrigir 30% para depois continuar subindo. Mas é isso, também deixa aquele comentário aqui embaixo se você acha que é uma hora de comprar, de esperar ou de vender, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para se manter informado e lembra, se quiser fazer parte do RCC, as vagas estão abertas. Mas é isso e te espero no próximo vídeo. Até lá!